Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de Matemática Básica e hoje eu vou ensinar para vocês razão e proporção. Certamente. Primeiramente, vamos entender então o conceito de razão. Razão é a relação existente entre dois valores de mesma grandeza e pode ser representada como quociente desses dois valores. Por exemplo, nessa forma, ou você pode dizer A está para B, ou pode representar em forma de fração. Na prática, como que funciona essa razão? Quando você pega uma receita para fazer um bolo, por exemplo, você fala assim, vou usar uma xícara de leite e também vou usar 2 ovos. Então, uma xícara de leite está para 2 ovos. Então, se você dobra o número de xícaras de leite, você também tem que dobrar o número de ovos que você vai utilizar para compor essa receita. Agora, vamos entender com alguns exemplos. Vamos supor que eu diga o seguinte. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Que eu diga que uma sala tem 30 alunos. Desses 30 alunos, 12 são meninos e 18 são meninas. Se eu pergunto a razão do número de meninas e a razão entre o número de meninos e o número de meninas, eu digo o seguinte, eu represento assim, 12 meninos para 18 meninas. Aí eu simplifico isso aqui, vou dividir por 6. Aí eu aqui no numerador eu fico com 2 e no denominador eu fico com 3. O que isso quer dizer? Que para 2 meninos existem 3 meninas, certo? Agora vamos com outro exemplo. Se eu digo que em uma empresa há 600 funcionários, dos quais 240 são mulheres e 360 são homens. E pergunto, essa conta dá certo? Sim. E pergunto, qual é a razão entre o número de mulheres e o número de funcionários da empresa? Então, a gente coloca no numerador o número de mulheres, 240, e no denominador o número de funcionários da empresa, ou seja, 600. Vamos simplificar isso aqui, dividindo por 6. 240 dividido por 6, 40. 600 dividido por 6, 100. Esse aqui é um típico exemplo de fração centesimal, porque no meu denominador eu tenho 100. E isso aqui quer dizer que há uma porcentagem. A gente ainda vai ter uma aula de porcentagem, mas isso quer dizer que o número de mulheres trabalhando nessa empresa corresponde a 40% dos funcionários, certo? Agora vamos entender o conceito de proporção. Proporção a gente denomina como a igualdade entre duas razões. Se eu tenho uma razão e o resultado dela é igual ao de outra razão, a gente diz que uma é proporcional à outra. E a proporção pode ser escrita da seguinte forma: A dividido por B é igual a C dividido por D, que isso também pode ser feito nessa forma. E a gente também pode ler como A está para B, assim como C está para D. A e D nós chamamos de extremos, enquanto B e C nós chamamos de meios. E a proporção tem uma propriedade que diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, A
vezes D é igual a B vezes 100, certo? Agora vamos voltar naquele exemplo do bolo para a gente entender o que é proporção. Eu disse o seguinte: quando eu tenho uma receita e aí eu uso 1 xícara de leite e 2 ovos, se eu aumentar o meu número, de xícaras de leite, eu também tenho que aumentar o meu número de ovos usados, certo? Agora vamos lá, eu disse o seguinte, deixa eu apagar isso aqui para explicar melhor. Eu disse o seguinte, que se eu utilizo 1 xícara de leite, eu utilizo 2 ovos. 1 xícara de leite, 2 ovos. Se eu dobrar o meu número de xícaras de leite, eu também tenho que dobrar o número de ovos que eu vou utilizar. Então, eu vou ter que utilizar 4 ovos. Aí minha receita inteira será dobrada, certo? Então vamos lá. Isso aqui é uma razão, certo? Uma razão de número de xícaras de leite pelo número de ovos. E essa aqui também é uma razão. Essas razões são chamadas de proporcionais, Elas são proporcionais. Por quê? Porque quando eu dobrei a minha receita, eu também tive que dobrar o número, de ingredientes utilizados nela. E quando eu digo que 2 razões, são proporcionais uma à outra, eu quero dizer que o resultado de 1/2 é igual ao resultado de 2/4. Vamos entender isso? Se eu divido 1 por 2, eu encontro o seguinte: 10 dividido por 2, 5. Meio, tá vendo? 0,5. E se eu divido 2 por 4, 20 dividido por 4, 5. Eu também encontro 0,5. Logo, eu tenho 2 razões de mesmo resultado. Logo, eu tenho também uma proporção. A gente também pode entender qual é a aplicação da razão e proporção. A gente utiliza a razão e proporção para encontrar um valor desconhecido x. E a gente vai aprender isso melhor nas aulas de regra de 3 simples e regra de 3 composta. Então eu vejo vocês nessas aulas. No mais, espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham gostado dessa introdução. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar com os amigos para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!